Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por mais uma noite de estudo na tua presença. Eu te agradeço pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ministrar ao nosso coração e que tudo que venhamos aprender nesta noite, venhamos praticar para que através das nossas vidas o Senhor seja glorificado. Abençoa cada família que está conosco, aqueles que vão estar entrando durante o estudo, aqueles que estão trabalhando e por algum motivo não poderão estar conosco. Que o Senhor guarde a todos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou falar sobre os fundamentos da fé cristã, ou os rudimentos, né? Eu tenho uma sequência de estudo que eu dou e eu estava entre ministrar um estudo sobre autoridade, eu ia passar um estudo sobre o Pentateuco, um panorama bem legal sobre o Pentateuco, só que a gente ficou um tempo, né, falando sobre o Velho Testamento. Falei, eu vou dar um respiro, né, pra gente dar uma descansada mesmo, né? O mesmo assunto o tempo inteiro, né? O mesmo não, né? Boa noite, Dona Ellen, seu Leandro. Deus abençoe vocês aí também. Deixa eu minimizar minha tela aqui para eu conseguir atender vocês e ver o estudo ao mesmo tempo. E esse Rudimentos da Fé é um estudo que eu gosto muito de dar, e ele prepara para alguns outros que a gente vai estar vendo aí. É muito provável que o próximo a gente faça um estudo sobre autoridade e depois a gente vá para o Pentateuco, né, para a gente ter uma base bíblica muito boa, né? Um ano de estudo bem trabalhado, a gente tem uma base bíblica muito boa. Né? Uma coisa que eu sempre vou enfatizar, né? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente tratar tem que ser através da palavra de Deus, né? Isso é o que faz a gente não errar, né? O que garante que a gente não erre é a Bíblia, né? Então, e esse Rudimentos da Fé, ele trata muito disso, né? Eu quero que você abra comigo, né? A base desse estudo é a carta aos Hebreus, aqueles que passam pelas águas. Eu entendo que o Rudimentos de Fé é um estudo que ele pode ser aplicado para novo convertido. Acabou de batizar, acabou de se converter, chegou na igreja, eu posso dar um Rudimentos de Fé. Mas ele também ele trata muito com pessoas que já estão numa caminhada cristã. Então é Hebreus capítulo 6. Do 1 ao 12 nós vamos ler. Amém? Diz assim. Eu vou ler na King James, depois eu vou ver na NVI também. Você pega a NVI para mim, hein, por favor, no hack. Diz assim na King James: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, a doutrina sobre batismos, de imposição de mãos, sobre a ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Só aqui para a gente entender um pouquinho isso aqui, quando ele fala deixando os fundamentos da fé, ou os rudimentos, né? Os rudimentos da doutrina de Cristo, não é que eu vou deixar, vou abandonar ele. É que na verdade esse fundamento foi colocado, eu não vou lançar outro. Eu não vou colocar outro fundamento. Né? A gente, quando for lá para Coríntios, né, eu acredito que só o rudimento, as obras mortas, né, o arrependimento das obras mortas, é muito provável que a gente consiga concluir ele hoje.
Mas a ideia é que a gente não lance um novo fundamento. Por isso que ele continua falando, né? Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Né? Aí vem do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é o fundamento. Né? Toda a fé cristã ela tem que ter essa base desses temas que nós vamos tratar aqui. Amém? Do 4 em diante. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebem a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falamos assim. Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra, e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Portanto, ministrastes aos santos e ainda os servis, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores do que pela fé e paciência, dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Né? Então aqui a gente vê que ele, do 4 em diante, o apóstolo Paulo, né, eu coloco para ele a autoria da carta aos Hebreus. Ele fala de pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo, tiveram uma vida com Deus e caíram na fé, foram para o arrebento, tiveram uma conversão genuína e abandonaram a fé. Ele fala que eles tornam a crucificar a Cristo. Né? Ele fala ainda que é impossível que tais pessoas se arrependam, né? Juliano, é impossível mesmo, né? Olha, não tem como contestar o que a Bíblia diz, né? Não tem como, né? Sabe o que a gente tem que ter cuidado quando a gente lê esses textos? Às vezes a gente quer ser mais santo do que o Espírito Santo, né? A gente quer ser mais justo do que a palavra de Deus. Então, por que eu enfatizo que você deve ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a palavra de Deus, ela salta no nosso coração, ela queima no nosso coração e ela nos protege de pecar contra Deus e contra a sua palavra, né? Porque o que vai trazer juízo sobre nós é os pecados contra a palavra de Deus, né? Isso que é muito sério, né? E é esse cuidado, esse zelo que a gente tem que ter, né? Porque a falta de conhecimento da Bíblia não me protege de pecar contra ela. O fato de eu ser ignorante na palavra não me protege de pecar contra a palavra. Né? Aí você se converte, batiza nas águas, tudo aquilo, e não se aprofunda na Bíblia para pecar menos, para errar menos, isso não é proteção. Né? Lógico, eu não estou falando aqui de mestres, né? Que a Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo fala, né, que não queiram ser todos mestres, porque deles será mais cobrado, né? Então aqueles que se aprofundam no estudo da Bíblia mesmo vai ter uma cobrança maior, né? Porque tem que ter um zelo com a palavra de Deus muito maior, né? Porque ele ensina as pessoas a não errarem, né? Então eu não estou falando dessa situação, eu estou falando que todo cristão ele tem que conhecer a Bíblia. Porque é ela, né, que protege, né? O salmista fala, né, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então, a gente lê esses textos, eles têm que produzir temor no nosso coração. Né? Não dá para brincar de ser crente, né? Você vai ouvir eu a vida inteira, né, a gente caminhando junto, você vai ouvir eu falando isso, né? Porque o diabo não brinca de ser diabo, né? A gente às vezes brinca de ser crente, então a gente tem que levar esse negócio de ser crente a sério, em nome de Jesus. E o rudimento da fé
essa base, esse alicerce, né? Ele tem que ser muito bem estabelecido nas coisas de Deus. E a primeira parte aqui que o texto ele trata com a gente é o arrependimento das obras mortas, né? E em primeiro lugar, toda obra, né, tudo que você pensar de obra com as coisas de Cristo, né, eu não estou falando de, é lógico, né, eu não estou falando de o seu emprego, sua vida profissional, eu estou falando das coisas que você faz em Deus, né? Ah, Juliano, mas no meu trabalho eu evangelizo. Isso é obra de Deus? Sem dúvida. Faz parte da obra de Deus, né? A gente reconciliar pessoas com Cristo, né? Eu sempre falo para as pessoas que o ministério dela, né? 2 Coríntios 5,18, né? Reconciliar pessoas com Deus, né? Como o texto fala, né? Assim como Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, né? Então esse é o nosso ministério, é reconciliar pessoas com Cristo, né? Essa é a primeira função nossa. Agora, Jesus reconhece como uma obra feita para Deus quando ele está envolvido nela. Quando essa obra tem a direção dele. Toda obra feita para Deus, que tem Deus, ela não é morta. Isso é a primeira coisa que eu tenho que entender. Vocês já ouviram eu falando, né? Que eu não posso fazer para Deus sem Deus, né? Porque muitas vezes nós podemos ser pegos fazendo para Deus sem Deus, né? Os fariseus faziam muito isso, né? Eles ensinavam sobre a lei, eles ensinavam como ter uma vida com Deus, mas eles nunca ensinaram a fazer aquilo com Deus, né? Então uma obra ela começa a ser morta quando eu começo a fazer qualquer coisa para Deus sem Deus, né? A gente tem um trabalho social muito forte, né? O ministério que Deus confiou nas nossas mãos, ele atua muito com obra social. Isso não é agora, viu, irmãos? Não pense que meu envolvimento da Susan com obra social é agora. A gente estava no Japão e quando tinha família lá, necessidade, a gente fazia compra, né? Irmãos da igreja que passavam por necessidade, a gente cuidava. Isso sempre foi forte, né? Então a gente sempre atuou muito nessa área, né? Um morador de rua, isso não é novo, né? Tem outras pessoas aí que têm experiência com isso. E Deus nos juntou para que esse trabalho seja mais forte, né? Porque uma coisa é o Juliano fazendo sozinho, outra coisa é o Márcio fazendo sozinho, outra coisa é nós, né? Como igreja reunidos para fazer. Só que tudo isso que a gente faz para Deus, se Ele não estiver junto, é uma obra morta. É lindo. É lindo, né? Só que são obras mortas. Então por isso que a gente tem que ter sempre esse zelo, né? O que eu estou fazendo, né, envolve Deus, a pessoa do Espírito Santo está comigo. Né? Eu vou ler textos aqui que vocês já leram comigo e eu quero dar uma repassada neles. Eu ia ler na NVI Hebreus 6, mas eu depois você, se quiser, você lê na NVI, uma outra versão boa de ler também. Abra comigo Mateus 7. Do 15 em diante. Aqui fala da árvore e o seu fruto, né? Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas ou ervas amargas, né? Abrolhos, né? De espinhos ou abrolhos? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que produz bons frutos, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês serão reconhecidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, ou vocês que praticam a iniquidade. Eu gosto mais quando vem o termo iniquidade, né? A King James mesmo, ela usa o termo iniquidade, né? Ele é mais correto na tradução do que o mal, né? Vós, trabalhadores da iniquidade, está na King James. Eu quero... não tem jeito, né? Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, né? E por que uma árvore produz frutos bons ou não? Por causa da terra, né? A raiz dela absorve nutrientes, né? E esses nutrientes podem gerar frutos bons ou não, né? Então isso é importante. Uma árvore não está flutuando, ela está fincada em algum lugar. Então nós, né? Aqui ele está dando o exemplo que nós somos as árvores que podem produzir ou não bons frutos. Então a gente tem que estar com as nossas raízes firmadas na palavra de Deus, né? Para que as obras que a gente fizer, os frutos que saírem de nós sejam bons, né? Isso não tem jeito, é através da palavra de Deus que isso é gerado, né, nas nossas vidas. E o que é iniquidade? Né? Às vezes as pessoas têm dúvida: o que é iniquidade? Iniquidade é pecado? Iniquidade não é só pecado. Iniquidade é o pecado que eu, ou até mesmo uma nação, trata como sendo lícito ou não sendo pecado. Por exemplo, e lógico, né, tudo isso a gente vai analisar com a palavra de Deus, né? Não importa se a cultura do país permite algumas coisas. Não importa se as leis de um país permitem algo. Se a palavra de Deus diz que é pecado, irmãos. Viu? Por exemplo, a maioria dos países hoje do mundo permitem o aborto, embasado em lei. Quando isso acontece, isso estabelece um trono de pecado na nação. Não tem jeito. Você vai ver culturas que os homens podem casar diversas vezes. A palavra de Deus vem para transformar isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que os diáconos e os bispos e os diáconos, né? Acho que é assim que fala lá em Timóteo. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, deixa eu ver se é 1 ou 2 Timóteo. Cadê o seu Timóteo? É, 1 Timóteo 3, ele fala dos bispos, né? E dos diáconos, né? E ele usa o termo aqui, né? Ser maridos de uma só esposa, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo, ou se é o segundo que ele usa esse exemplo. Não, é o primeiro mesmo. De uma só mulher? É. Está no 2, versículo 2. 3, 2. 3:2. Aqui, ó,
1 Timóteo 3:2. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto a ensinar, né? Depois você continua lendo, você vai ver que repete muita coisa para os diáconos. Os bispos são, dentro da Bíblia, o bispo é aquele que está à frente do trabalho. Tem igreja que trata o bispo como superintendente, ou pode ser o pastor presidente de um ministério, né? É a liderança, está falando aqui a liderança. Agora imagine, o apóstolo Paulo fala sobre isso numa cultura. O Timóteo estava indo para assumir a igreja em Éfeso nesse período aqui, uma igreja grega que tinha por cultura várias esposas, isso não era problema, né? A sociedade moderna que começou mesmo a filtrar isso com o cristianismo, né? Então o que o apóstolo Paulo ensina aqui? Que a liderança faz certo e o resto vai fazer também. É o fator de Jacó, né? Pega as varas lá de aloé, coloca várias espécies de árvores, né? De galhos de árvores, em frente aonde as ovelhas vêm se alimentar e beber água. E ali elas vão ver as varas, né? E elas vão reproduzir igual a vara. Se a vara é listrada, as ovelhas nascem listradas, né? Então a ovelha tende a reproduzir o que ela vê. Esse é o fator Jacó, ensina isso, né? É importante a gente entender isso. É que o apóstolo Paulo ele tá estabelecendo para a igreja o fator Jacó. O que a liderança fizer, o que os pastores fizerem, os diáconos, né? Enfim, né? Dá o nome aí que você achar melhor dentro do que a Bíblia nos ensina, o povo vai fazer igual, né? Não tem choro. Se tiver adultério na igreja, o povo vai começar, no altar, o povo vai começar a adulterar. Começa a pipocar, né? Nossa, tendo o casal ali caiu em adultério, o outro caiu. Pode o som do altar primeiro, né? A brecha está no altar, né? Ainda que o povo não veja espiritualmente, isso é transferido. Isso é sério demais, né? Isso é sério demais, né? Então, quando a gente vê sobre o que Jesus ensina em Mateus 7, né? São pessoas que expulsavam demônios, profetizavam, faziam milagres, mas não estavam fazendo com Jesus. Tinham prática de iniquidade. O que é a prática de iniquidade? Tratavam o pecado como não sendo pecado. Isso é iniquidade, né? Então, independente, grave isso no seu coração, independente da cultura ou do que a lei diga, nenhuma lei humana, a cultura da terra não está acima da cultura do reino de Deus. Agora, como que faz isso? Você chega num país que a cultura é toda virada no avesso, você vai fazer certo. Você começa a ensinar na igreja, olha, isso daí leva às vezes alguns anos para ser corrigido. Você chega numa cultura aí que muçulmana, na Índia, no hinduísmo, né, que é permitido casar com várias mulheres, você chega lá e faz o cara no radical, isso leva alguns anos para ser corrigido, né? Quanto tempo as igrejas primitivas, a igreja primitiva levou para tratar isso? Né? A gente não tem um relato, mas isso não é da noite para o dia. É só a gente ver no nosso caso. Quanto tempo leva para algumas coisas na área de caráter nossa ser tratada? Anos. Estou falando de um indivíduo, né? Não estou falando de uma igreja, de uma nação, uma cultura de séculos, às vezes culturas milenares, né? Que é o caso da Índia, né? O caso da China, né? O caso do Japão, que tem 1.300 anos de existência, são culturas milenares, né? Como que você muda isso? Isso leva alguns anos, né? Com o evangelho bem estabelecido,
né? E aí o exemplo sadio cura o que não é sadio, né? Então isso é importante. Por isso que a iniquidade, ela é um problema. Eu quero ver isso com vocês. Olha, abra comigo o Salmo 92, 20. Salmo, capítulo 92. Noventa e dois, 20. Não tem 20. Ah, desculpa, é 94. Nossa, eu marquei errado. Desculpa, hein, gente. Deixa eu até corrigir no meu slide aqui. Me perdoem, é o 94, tá? Aqui, vacilo, você não ia achar nunca, né? Ainda bem que tá do ladinho, né? Deixa eu pôr vocês aqui. Salmo 94, 20, ó. Está escrito assim: terá o trono da iniquidade comunhão contigo, o qual forja a maldade por meio de uma lei? Eu vou ler na NVI, deixa eu ver como que tá aqui na NVI. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono qual faz injustiça em nome da lei? Eu gosto mais da versão da King James, né? Ela é mais... Ela usa termos bíblicos assim, mais antigos, mas ele mostra muito bem assim a distinção entre pecado e iniquidade, né? E às vezes algumas traduções mais atuais, né? Até a NVI mesmo, às vezes ela perde esse peso, porque a gente não sabe separar o que é pecado de iniquidade, né? Iniquidade é tudo aquilo que eu trato como não sendo pecado na minha vida. E às vezes eu uso uma lei para embasar isso. E isso é iniquidade. Por isso que Jesus fala, vocês são trabalhadores da iniquidade, né? Vocês têm iniquidade, vocês tratam o pecado como não sendo pecado. Isso é iniquidade, né? O que vai acontecer? Naquele dia Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Irmão, só vai herdar a vida eterna quem Jesus conhece, viu? Não é quem conheceu Jesus. Viu? Fala sério, né? Entenda isso. Ah, eu conheci Jesus. Se Jesus não conheceu o Juliano, tá dentro d'água. Ou melhor, tá dentro do fogo. Isso é sério. Rafa vai falar e abrir o áudio? Ô Ju, Oi. então eu posso considerar pecado e tudo aquilo que Deus não pode participar comigo? Sim. Aí fica... Aquilo que revira o estômago de Deus é pecado. Exatamente. Não precisa nem dar exemplo, né? Exatamente. Tudo aquilo que Deus não pode estar comigo é pecado, né? Tem situação que, às vezes, a gente pensa que Deus está envolvido naquilo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando justamente sobre o aborto, né? E a pessoa, não, mas a gente não tem que se sujeitar às leis dos homens? O próprio Deus se sujeita às leis dos homens. Gente, eu não sei que evangelho é esse que a turma está pregando, mas Deus, o próprio Deus, ele colocou a palavra dele acima dele, não a palavra dos homens. Não a lei dos homens. Irmãos, hoje mesmo o STF julgou aí e não vai poder abrir igreja, né? Aí você fala para mim, Juliano, vamos meter a cara porque Deus não se sujeita à lei dos homens. Deixa eu avisar um negócio para você. Vai vir uma perseguição da igreja que a gente não vai poder se reunir desse mesmo modo que a gente reúne. Só que isso que aconteceu hoje tá dando um indício que o que é pior vai acontecer.
Presta atenção nisso. Esses dias eu estava falando acho que umas 2, 3 semanas atrás. A pessoa estava falando, quando tiver perseguição, eu quero estar perto de você, ver os estudos, né? Tava trocando áudio com uma pessoa. Aí eu falei, né? Participa dos estudos comigo, mas não quer congregar com a gente, né? Eu falei, olha, eu só vou cuidar de quem realmente está comigo. Eu falei bem assim, eu sinto lhe dizer, eu só vou cuidar de quem realmente está comigo. Quem não está realmente comigo, não adianta depois, a hora que apertar o calo, né? A gente fala isso em casa, né? Aí não adianta, né? Aí o telefone, não adianta ligar no telefone, né? Porque não vai ter, né? Aí quem foi pastor de si mesmo vai continuar naqueles dias, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Com essa seriedade com as coisas de Deus, né? Então a gente acha que agora é a perseguição, isso é um indício, viu, irmãos? O que o STF fez hoje, pode ter certeza, vai chegar uma hora que a igreja vai ser perseguida, né? E a gente... Oi, Rafa. Oi. Mas a igreja evangélica, dizer assim, ela não está com queira ou não, uma cobertura política por conta da igreja católica. Porque assim, para eles fecharem as igrejas evangélicas, eles vão ter que fechar as igrejas católicas. Porque é uma força muito grande no Brasil, né? Sim. A gente tem, sem dúvida, né? A igreja católica, ela faz essa cobertura pra gente. Sem sombra de dúvida, né? Tanto que eles estão brigando mais do que os crentes, né? Os padres, né? A liderança católica está brigando muito, porque na Europa não pararam as missas, né? Os eventos cristãos na Europa, nos Estados Unidos, não foram paralisados, né? E eles se comunicam, né? A igreja evangélica que é sectarista, né? Que ela cria grupos, né? A igreja católica ela é muito bem definida nisso, né? Então, a gente acaba surfando nessa onda, né? Das brigas deles, né? Só que agora o que foi definido dessa vez, inevitavelmente, pega todo mundo, né? Pega centro espírita, pega terreiro de Umbanda, apesar que esses caras estão fazendo, né? Apesar que você vai num terreiro de Umbanda, tá lá, né? O negócio acontecendo, né? Porque não tem jeito, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje o nosso grande problema é a vizinha, né? E eu também tenho que ter cuidado, né? Que às vezes algumas situações vamos reunir em casa, né? Eu tenho que ter muito cuidado com isso também, né? Para que a gente não sofra fogo amigo, né? Mas é tudo coisa que eu tô orando, né? Eu falei com a Su, eu tô orando e vou entrar num período de consagração pessoal a respeito disso, de algumas circunstâncias, pra gente romper, né? Eu não tenho muito medo, não, né? Pra mim, se tá na Bíblia, eu mando bala, né? Então eu tô muito pronto para fazer os cultos presenciais aqui em casa, né? E correr os riscos que eu tiver que correr, né? Que é na minha casa né? Seja o que acontecer é na minha casa, né? Não tem problema, né? Então eu sei que se está num prédio, o dono do prédio pode ter problemas, né? Agora aqui em casa a gente vai absorver a pancada, né? Então eu tô conversando com a Suzy, a gente vai definir isso, vou conversar com algumas pessoas também e a gente vai definir isso com muito cuidado, né? Com muito cuidado mesmo, né? Então vamos ver o que é as próximas decisões. Mas a gente surfa nessa cobertura, né? A Igreja Católica tem uma voz muito forte no Brasil, a maior concentração de católicos do mundo está aqui, né? Então, o posicionamento... A nossa casa tá aberta. Oi? A nossa casa tá aberta, tem espaço lá em cima. Né? Então, é tudo situação que a gente vai ter que analisar e a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? A gente não vai ter como evitar, né? De se reunir como igreja, encerrar o jejum do dia 14, né? A gente vai ter que fazer, né? E isso é fé também, né?
Isso também é fé, né? Mas enfim, né? Você vê aqui o Salmo 94, 20, né? Então não adianta, né, a gente querer estabelecer um trono, né? Ó, pronto, né? Tá tudo certo, né? Eu vou estabelecer um trono com a iniquidade, né? Embasado numa lei, né? Não tem como, isso não... Isso... Deus não vai ter parte com isso, né? Ele fala, terá o trono da iniquidade comunhão contigo, o qual forja a maldade por meio de uma lei? Não vai, né? Isso aí, não, nenhuma lei, a cultura de um país, grave isso no seu coração, não libera o pecado, né? Se a esposa de um homem falar para ele, pode casar com outra mulher, pode, você não vai ter mais relação sexual comigo, pode procurar outra mulher. Nem a esposa libera o marido para o adultério. Nem o marido libera a esposa para o adultério. Não existe isso, viu, irmãos? Né? Não existe. Eu escuto de vez em quando, sabe, as bobagens, e a gente fala, meu Deus do céu, né? Só faltou a Bíblia, né? Irmãos, bobagem não falta. O que falta é Bíblia, né? Então as obras mortas, né? Eu quero ver isso com vocês em Apocalipse. Apocalipse mostra muito isso pra gente, né? Então, quando as obras são rejeitadas, quando os trabalhadores são trabalhadores da iniquidade, tá? Quando uma obra é rejeitada, se o trabalhador é um trabalhador de iniquidade, né? Apocalipse 2. A gente vai saltar, a gente vai ler mais as partes das obras, mas para a gente entender um pouco. Apocalipse 2, aqui a carta à igreja de Éfeso. E aqui o versículo 2, Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos, e não são, e descobriste que são mentirosos. E tu tens suportado e tens paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfalecesse. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e faze as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Né? Então aqui ele fala de obra e trabalho, né? Toda pessoa que faz a obra de Deus é um trabalho, a Bíblia trata isso como trabalho. O trabalho do sacerdote é um trabalho, o pastor é um trabalho, o ministério apostólico é um trabalho. A Bíblia ensina isso, né? Só que o trabalho no grego, né? O que a gente tem de Apocalipse está escrito em grego, né? Mas o trabalho em grego é tribalos, é tortura, né? Então tudo aquilo que você faz com a mente grega, né? Vocês já passaram pelo estudo das mentes. Tudo aquilo que eu faço com a mente grega, que não é o chamado de Deus para minha vida, mas eu faço aquilo apenas por evidência, né? Eu não gosto de fazer, e eu vou fazer aquilo por evidência, né? Que não é obra, não é o chamado de Deus para minha vida. Isso é uma tortura para mim. Isso Deus rejeita. É isso que eu tenho que entender. O trabalho de Deus para minha vida é aquilo que está ligado à minha vocação. E isso é muito sério, né? Deu para entender, irmãos? Isso. Tem alguém que não entendeu isso? Precisa que eu dê um outro pano de fundo? Ou foi tranquilo? Ninguém se manifestou. Eu vou continuar aqui, tá? O versículo 8 fala da igreja de Esmirna, a igreja sofredora, né? Ele fala assim, olha, do 9 aqui, eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu é rico. E eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que
O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Né? Então ele fala aqui, ó, eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. O que é interessante que a forma que Deus vê as coisas, né? A gente vê riqueza como riqueza, né? E Deus não vê riqueza como quantidade financeira, condição social. Isso precisa converter no nosso coração, né? Deus não vê riqueza no carro que você tem, no padrão de vida que você tem. Porque Deus vê uma igreja pobre, ele fala, mas para mim você é rico, né? Então a forma que Deus vê, né? Deus olha para o fraco e fala para ele, você é forte, né? Então, sabe, quando você pensa, né, que você não tá para Deus, né? Tudo aquilo que a gente pensa demais para a gente é de menos para Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso são obras mortas, né? O arrependimento das obras mortas são isso, né? Por isso que humildade ela é algo importante. Humildade é quando eu penso menos, eu não penso menos apenas de mim, né, e mais nos outros. Eu penso que eu não penso só que eu sou humilde porque eu penso mais nos outros, né? É quando eu penso menos em mim, eu me submeto aos outros, né? Não, né? A humildade é a ação, é o conjunto dessas duas ações, é eu pensar menos em mim e mais nos outros. Tem pessoa que pensa mais dela e menos nos outros. Tem pessoa que pensa menos nos outros e menos nela. Por exemplo, eu não vou deixar de... como que eu vou explicar isso sem causar um escândalo, né? Mas às vezes a gente cuida mais dos de fora e menos da casa da gente. A gente pensa mais nos outros e menos na gente. Às vezes a gente pensa mais na gente e menos nos outros. Esses dois pontos de humildade é desequilibrado. Porque humildade é eu pensar menos em mim e mais nos outros. É ter esse equilíbrio, né? Essas duas coisas juntos, né? Sempre que eu penso menos em mim, eu coloco o próximo à frente. Agora eu nunca posso tratar isso de forma exagerada. Tem que ter um equilíbrio. Deu para entender isso, irmãos? Tranquilo? Que eu tento sempre falar de um jeito que dê para entender de uma forma suave. A 12 aqui, a igreja de Pérgamo, né? Olha de novo o 13 aqui. Aí Jesus fala, eu conheço as tuas obras, onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, né? O quais eu odeio, né? Aqueles que não reconhecem a palavra de Deus como base. A doutrina de Balaão é aquele que faz pelo dinheiro, né? Muitos de vocês, a gente está treinando para ministrar, para pregar, para ensinar pessoas, né? Enfim, né? Uma coisa que é base, né? Outro dia uma pessoa acertou de eu estar indo ministrar e perguntou assim, né? Quanto que vocês cobram para vir aqui estar fazendo o trabalho de vocês? A gente não cobra nada, né? A gente não... né? E se a pessoa quiser ofertar na sua vida, no ministério, essa é outra situação. A oferta é voluntária, né? Toda vez que há um preço, né? Hoje a gente estava ouvindo, né, Su? Toda vez que há um preço, não tem valor mais. Deu para entender isso, irmãos? Tudo que tem preço não tem valor. Porque tudo aquilo que tem valor não tem preço, né?
Então é importante a gente compreender isso, né? Então a gente tem que ter cuidado. Quando a doutrina de Balaão é isso, né? Põe preço nas coisas, cobra para fazer as coisas de Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E faz e cobra dos outros, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso são obras mortas, né? Os nicolaítas, né? A base não é a palavra de Deus, é o que eu acho, né? São doutrinas de prostituição, porque eu acho que não tem problema, né? Enfim, aí pode pensar, viu, irmão? Independente do que a Bíblia diz, você tolera tudo. Isso é doutrina dos nicolaítas. Jesus odeia isso. Não é que ele não gosta. Por isso que o crente não pode achar. O crente tem que ter certeza. Tem que ter convicção na palavra de Deus. Ah, eu acho. Para de achar. Encontra logo a palavra de Deus e sai desse achismo. Amém, irmão? Amém. Versículo 18 fala da igreja de Tiátira. Né? E no 19 ele fala: eu conheço as tuas obras e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Olha, irmão, eu conheço as tuas obras, elas são maiores do que as primeiras. Né? Então, não é, começou bem, mas se esforçou para cada vez fazer mais, né? Eu conheço a tua fé, a tua paciência, né? A caridade, o serviço, né? Uma igreja completa, né? Aí ela fala que, porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras a mulher Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, e ensina e seduz os meus servos a cometerem fornicação e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo de se arrepender da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que vou jogá-la numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. Eu destruirei os seus filhos com a morte. Todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e o coração, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Então olha só, tem muitas pessoas que confundem misericórdia com tolerância. Porque qual que é a diferença? Misericórdia eu pratico porque a pessoa não tem força para algumas coisas e a gente ajuda ela nisso. Na tolerância eu faço aquilo para me proteger. Então eu quero me proteger de algo, então eu vou tolerando. Essa igreja tolerava algumas situações porque eles precisavam se proteger. Né? Oi? Se beneficiar. Tinha benefício. Entendeu? Então às vezes a gente tolera o pecado por causa do benefício. Mas isso não gera arrependimento. Então eu não posso confundir misericórdia, porque na misericórdia eu estou ajudando o pecador a mudar de vida. Né? É essa a intenção. A intenção não é para o Juliano, é para o pecador, é para o indivíduo. Agora, na tolerância, eu me beneficio daquilo. Né? Eu tenho um benefício. Cuidado com isso. Isso é tolerância. Né? E isso são obras mortas. Né? É interessante que todas essas cartas aqui escritas às igrejas, os problemas eram de religiosidade, viu, irmãos? O espírito de Jezabel, religiosidade, falsa profecia. Né? Uma hora eu dou um estudo só sobre Jezabel na igreja. Só sobre Jezabel. E tem situação que está exigindo de mim fazer isso, né? Mas eu tenho uma sequência de estudo, mas a gente vai ter um estudo sobre o espírito de Jezabel, você vai ver, irmão. Mas não vou entrar nesse aqui agora porque o tempo não permite, né? A igreja de Sardes, capítulo 3. Né? Uma igreja... deixa eu achar as obras dela aqui. Só essa eu não risquei. Aqui no 1 mesmo, 3:1. Né?
E o anjo da igreja de Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu conheço as tuas obras e tenho o nome de que vive e está morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido e guarda, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que horas eu virei sobre ti. Ele fala, tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então olha aqui, né? Tens nome de que vives e está morto. Fortalece as coisas que estão prontas para morrer, né? Tá fazendo algumas coisas, né? Para Deus, sem Deus isso vai morrer. São obras mortas, né? Juliana, é meio repetitivo isso, né? Mas a gente precisa entender a dimensão da visão de Deus nessas coisas, né? Você consegue entender isso? Foi claro esse ponto? A igreja de Filadélfia, né? O 9 aqui, Jesus fala, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem poderá fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha, irmãos, é interessante, né? A força do homem não é no que ele acha, na forma que Deus é, porque Deus olhava para ela e falava, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, eu vou colocar uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Fala amém aí que gruda em você. Fala amém que garra em você. Né? Tens uma pequena força ou tem pouca força, né? E sabe quem que é essa pessoa? É a pessoa que ela acha, nossa, eu não consigo, não dou conta, parece que eu não vou conseguir, né? E o próprio Deus reconhece isso, mas ele fala, olha, estou com você, eu tenho uma porta aberta aí que não, homem nenhum vai poder fechar, né? E aqui, ó, no 14, né, 3:14, a igreja de Laodiceia, né? O 15, eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, irmãos, deixa eu colocar um negócio aqui. A nossa oração sobe como incenso suave. Jesus cheira a nossa oração. Deus cheira a nossa oração. A Bíblia diz isso. Agora as nossas obras servem de alimento para Deus. E quando elas são muito ruins, dá ânsia e ele vomita. Deu para entender isso? Deu para entender a seriedade disso? Né? Isso é sério, né? E sabe, a gente pensa que o morno é aquele que ele é uma pessoa fria querendo esquentar, né? Ele passa pelo processo da mornidão, não. O morno para Deus é aquele que era quente, fervoroso, achando que era crente mesmo, e começou a esfriar. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Isso é muito sério, né? Por isso que ele chama a gente para o arrependimento. Olha o 17. Né? Porque tu dizes, sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha, interessante, né? O outro que todo mundo via como pobre, Jesus fala, você é rico. Né? Você que é fraco, para mim você é forte. Agora o que se acha rico, forte, que não tem necessidade de nada, Jesus fala, olha,
Você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A turma da congregação não gosta de usar o termo desgraçado. A palavra desgraçado é aquele que está fora da graça. Ele está fora da graça de Deus. O que é a graça? A graça é você reconhecer que você não pode e permitir que o Espírito Santo faça em você tudo aquilo que você tem convicção que você não pode fazer. Então eu reconheço que eu sou pecador e preciso da ajuda do Espírito Santo para não pecar mais. Eu reconheço que eu tenho limites, então eu preciso da força do Espírito Santo para me ajudar a romper esses limites. E em muitos casos eu vou precisar de pessoas que me ajudem a romper esses limites. Isso é uma pessoa que entende o que é graça. Graça é tudo aquilo que eu não posso fazer com as minhas forças. Irmãos, toca o relógio de madrugada, eu levanto. Isso eu consigo fazer sozinho. Eu coloco um prato de comida na minha frente, eu consigo comer. Eu não preciso da graça de Deus para comer um lanche. Mas eu preciso da graça de Deus para permanecer firme na presença dele. Eu preciso da graça de Deus para permanecer fiel à minha esposa, fiel ao chamado dele para minha vida. Nisso eu preciso de graça. Quando eu achar que eu não preciso, eu me tornei desgraçado. Deu para entender isso, irmãos? Deu? Aí ele fala no 18: aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que se vista, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio para que possa ver. A todos que eu amo repreendo e castigo com zelo, e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Aí ele fala: eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Olha só, Aqui eu acho interessante. Tem muita igreja que usa, muitas pessoas, igreja não, muitas pessoas usam esse texto aqui para evangelismo. Olha, Jesus está à porta do seu coração. Abra que Jesus vai salvar você. Não é isso aqui que o texto está falando, não. Está falando de uma igreja que está participando da ceia do Senhor e o Senhor está fora dela. Eles estão comendo pão e vinho e não estão participando do corpo e do sangue. É disso que Jesus está falando. Tem pão e vinho naquele lugar, mas não tem corpo e sangue de Jesus. Ele fala: gente, eu estou aqui batendo na porta, um culto lindo acontecendo, eu não estou participando dele. Isso é sério demais. Isso são obras mortas. Nós precisamos nos arrepender delas. Esse estudo a gente tem que... Cada um de nós tem que analisar a nossa vida, Porque Jesus não colocou a gente como juiz dos homens, Não nos colocou como juízes dos homens. E isso que é importante a gente entender. Ainda que a gente pratique correção, não é para juízo, é para restauração. Por isso que Jesus fala aqui, que ele corrige, Cadê aqui? O versículo 19, a todos que eu amo eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende, Então a repreensão e castigo é fruto do amor de Deus, Ai, Deus é amor, pode tudo. Irmãos, isso é na igreja do Tim Maia, porque na igreja de Cristo o amor de Deus manifesta correção e castigo, Se não há isso, a manifestação de obras mortas, Amém? E eu quero ver com vocês aqui já, para a gente... última parte das obras, do arrependimento das obras mortas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Do 11 em diante. 1 Coríntios, capítulo 3, do 11 em diante. Amém? Diz assim:
porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra do homem que algum homem edificou permanecer, ele receberá a recompensa. Se a obra que algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre de vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, né? Ou Pedro, né? Cefas é Pedro. Ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Vamos por partes aqui, que tem bastante coisa nesse texto, né? Ele fala que a fundação que a gente vai edificar, que está sendo edificado algo, essa fundação é Cristo, né? A palavra de Deus é Cristo, sempre é Cristo, né? E assim, a gente vê aqui obras de ouro, de prata, de madeira, de feno, de restolho, né? A Bíblia não explica com clareza isso, mas o que eu sei é que Mateus 7, que a gente leu lá, mostra homens fazendo coisas para Deus sem Deus, né? Então eu posso fazer coisas para Deus, com Deus, não com o ímpeto, com o amor que Deus deseja que o meu coração esteja fazendo, com a inteireza de coração. Eu estou dentro da vocação, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer com Deus, mas fazendo isso sem a intensidade que Deus espera. Irmãos, a nossa obra com Deus, quando ela é intensa, quando eu tenho convicção que eu estou fazendo com Deus e para Deus, a intensidade do meu coração, a entrega que eu faço isso, faz com que essa obra cresça. E isso pode ser ouro, prata, isso aí diminui da intensidade. Por isso que, quando a gente vê a parábola do semeador, fala que uns colherão 30, 70 e 100. Em outro evangelho fala que uns colherão 100, 60 e 30. Né? Tem evangelho que fala 30, 60 e 100 e outros 100, 60 e 30. Por que essa diferença? Porque tem alguns, não é que o evangelho errou na hora de escrever, é que tem uns que começam com muito ímpeto e no meio do caminho vão desanimando, mas continuam a fazer. E tem uns que começam devagar, mas ele vai entrando nas coisas de Deus e ele vai crescendo e aquela obra dele, aquela colheita e o plantio, tudo que ele faz é com tanta intensidade que de 30 ele cresceu para 100. E tem uns que começam com 100 e caem para 30. Então a intensidade que a gente continua a fazer as coisas para Deus deve ser cada vez maior. Deu para entender isso, irmãos? Acabou a minha água. Ah não, tem só um restinho daqui. Então eu tenho que sempre fazer as coisas de Deus com intensidade. Tem coisa que vem para desanimar, vem para... Por isso que a gente tem que ser igreja, né? Um orar pelo outro, um cobrir o outro de oração, né? E a gente também tem uma vida de oração para a gente suportar as provas, né? Porque as provas elas muitas vezes, né? Lutas que a gente enfrenta querem desanimar a gente.
Só que isso diminui a intensidade da forma que a gente se entrega para as coisas de Deus, para a obra que a gente está fazendo. Entendeu? Aqui eu não estou falando de Mateus 7:21. Aqui eu estou falando das obras que foram feitas com Deus, para Deus, mas elas perdem a intensidade ou não. Por isso que quando o fogo vier, se for palha, se for restolho, né, essa obra vai se queimar e a pessoa vai ser purificada como que pelo fogo, né? Não tinha intensidade. A intenção era boa, mas a intensidade foi diminuída no meio do caminho. Então isso a gente tem que cuidar também, sabe? Tem que sempre, sabe, por isso que lá em Isaías fala que Deus, ele ele fala sobre o pavio que fumega, né, sobre a cana retorcida, ele não destrói a cana retorcida, né, e nem apaga o pavio que fumega. Tá saindo fumaça ali, sabe, igual velhinha de aniversário, a gente vê isso, vê o pavio dela ali, tá saindo uma fumacinha, de repente ela pega fogo de novo, né? Então Deus, ele não vai pegar e jogar água nesse paviozinho. Às vezes está saindo um pouquinho de fumaça de você, né? O Espírito Santo vem e sopra e você volta a pegar fogo, né? A cana retorcida dela ainda sai caldo, né? Ele não joga fora, porque você vê o moedor de cana, né? Ele vai retorcendo ela. Eu estou usando na nossa cultura, né? E vai moendo e vai saindo caldo, né? Não há desperdício, né? Não há desperdício, né? Então, assim é Deus com a gente, né? Por isso que a gente tem que ter uma vida, isso é a base de uma vida cristã. Oração, leitura da Bíblia e jejum, né? Porque, irmãos, às vezes vem o desânimo, a gente não quer orar, não quer ler a Bíblia, né? Não quer jejuar, né? Mas ainda a gente insiste, fala, não, se eu parar de orar, né, vai apagar, né, o pavio, né, eu não aguento mais ler a Bíblia. As coisas não acontecem. Irmãos, a gente tem que perseverar, né? Para que as nossas obras não se tornem obras mortas. Amém? Esse deve ser o zelo do nosso coração todos os dias da nossa vida. Amém? Eu vou encerrar aqui a gravação, né? Em nome de Jesus, as pessoas que assistirem esse estudo, que da mesma forma que a gente está aqui online e o Espírito de Deus está ministrando na casa de cada um de nós, vai ministrar sobre a vida daqueles que assistirem depois esse estudo também. Em nome de Jesus. Amém.